pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje com a professora Jaqueline Santos sobre tendências pedagógicas. Bom dia, ou quer dizer, boa noite, sejam bem-vindos. A Jaqueline já entrou. Vamos lá, Jaqueline. Solicitação. Jaqueline Santos conosco. Agora à noite já, até perdi a noção do tempo. Tudo bem, Jaqueline? Boa noite. Oi, boa noite, escurinho. Peraí, Escurinho, vamos melhorar. Agora, direitinho. E aí, pessoal, vão chegando aí nesse clima pedagógico, né? É um clima hoje específico aqui para pedagogia. Sejam bem-vindos aí, a Aldi chegou, Riba, Jonathan, Eliel, Cris. Pessoal bem animado, Jaqueline, para ouvir aqui esse tema maravilhoso que é tendências pedagógicas. O pessoal está muito animado, Jaqueline, para estudar aí. Pessoal, quem trabalha já em escola, que tem o tempo disponível, né? Apesar de que tem muita gente que está com muitas outras obrigações em casa. E ficar em casa, ele toma muito tempo da gente, suga o tempo, porque sempre aparecem milhões de coisas para você fazer. E quando você olha, acabei de ver aqui a hora, já estava em cima da live, né? Então, voa o tempo. E dessa forma a gente tem que otimizar. Então, o pessoal que está estudando, para o concurso otimizar esse tempo, utilizar estratégias com inteligência para que você não perca o dia inteiro e não seja um dia produtivo, né? Então, professora, vamos iniciar. Para quem ainda não conhece, professora Jaqueline, já está aí uma caminhada longa nos estudos, é uma estudante nata, já nasceu estudando, gosta muito do que faz, né? Você é jovem, assim, já está aí dando aula e já tem uma trajetória boa. E é professora também dos principais cursinhos, agora está mais no online, né? Todo mundo já migrou para o online. E conta um pouquinho para a gente, então, Jaqueline, como é que foi esse percurso? Para o pessoal, um resuminho para quem está assistindo hoje, primeira vez, e como é que foi essa trajetória de estudos, o que você recomenda? Porque você conseguiu, assim, o sucesso, foi minha aluna, gente. Foi a minha primeira mentoranda, na verdade, ela foi na minha casa e foi receber a mentoria e continuou até passar no concurso e depois veio tudo isso, né? Dar aula e trabalhar. Então, conta aí rapidinho pra gente aqui. Na verdade, eu sempre falo que eu nunca sonhei ser professora de conhecimentos pedagógicos. Eu não sei você, professora, porque você, na verdade, você fez, né? Foi uma das pioneiras da nossa área. Eu sempre falo isso, né? Madalena, você, Fabiana, Vânia foram as pioneiras da nossa área. Então, na verdade, nunca tive esse sonho, mas foi algo que os próprios alunos me pediram, né? As próprios colegas viam que eu tinha esse perfil de liderança, via que eu conseguia explicar muito bem, né? E os próprios professores também aconselharam que eu viesse para o outro lado, né? O lado de cá. E, de fato, eu acho que já começou minha preparação, foi antes dos concursos, foi quando eu passei na UNB para pedagogia, que, querendo ou não, passar no vestibular na UNB, ainda mais antigamente que não tinha ENEM, era uma coisa muito difícil, né? Então, de fato, eu tive que tentar muitas estratégias, e naquela época não existia nada de coach, né? Então, assim, era muito tradicional as coisas, mas eu consegui passar no vestibular da UNB, fiz o curso de pedagogia, que eu não sei se vocês sabem, mas minha vontade mesmo era ter feito artes cênicas, mas por ironia do destino não, passei para a segunda chamada de pedagogia e acabei fazendo muita contragosto, mas depois eu me apaixonei pelo curso, porque eu ia fazer licenciatura em artes, né? Sou muito apaixonada pelas artes. E depois que eu terminei o curso de pedagogia, eu dei aula em escolas particulares, tudo, e aí eu vim para a secretaria, um contrato temporário, tudo dando aula, e fui estudando muitos anos, mas uma das coisas que eu percebo que às vezes os alunos que demoram muito tempo a passar e não observam é a questão psicológica. Então, às vezes o aluno tem um gabarito danado, o aluno sabe,
sabe, entre linhas, você sabe que é coisa de aluno avançado, mas ele, por exemplo, não procura um... Ai, que linda, Letícia Vassos. Obrigada, linda. Beijo. Quem ganhou foi meus alunos. Eu tenho para pedagogia e não ter sido artista, né? Mas eu sempre falo que eu sou uma professora artista, né? E aí, muitas pessoas se perdem dentro disso. Então, eu acho que você mesmo, como coach, hoje você deve aconselhar alguns alunos a procurar, né? Tem alguns casos que você vê que não tem lógica, um aluno tem um gabarito legal, faz os testes e tudo, aí chega lá na hora da prova e não dá certo. Então, problemas psicológicos, ainda mais agora na quarentena, né? Tem gente que está até mais aflorado, eu acho que é o primeiro ponto. Que foi o meu caso pessoal também, por isso que eu estou falando. Eu acho que o que resolveu para mim foi mapear os erros que eu fazia na sua época que você ensinou. Por exemplo, de todos os conteúdos que eu estudei com a Bárbara na época, gente, quando eu fui professora, que a gente tinha esse contato, eu lembro que de currículo, de PPP, de LDB, de tendências, de educação e sociedade, por exemplo, eu lembro aqui na cabeça, pode ser até uma próxima live eu mostrar para vocês, eu acho que eu vou printar e mostrar para vocês as coisas que eu tenho da Bárbara, eu vou marcar ela, porque eu guardo todos os materiais de todos os concursos. Que eu tenho todo o bacana. material da Bárbara aqui na minha casa, todo. Tá encadernado, Legal. Depois hoje tira à uma noite eu vou foto e marca. procurar e vou tirar uma foto e guardar, né? Não só por carinho, mas por mostrar o caminho. Eu sempre fui muito organizada. Então, acho que mandamento 1 é a organização. Verdade. O primeiro cursinho que eu fiz com a Bárbara, que era o antigo ali perto o Alameda Shopping, que foi onde começou o IP, o antigo IP, que hoje não tem mais. Eu tenho ainda essas apostilas, entendeu? Então, acho que organização é a primeira. Desses conteúdos, como eu estava falando para vocês, qual foi o que na época eu tinha mais dificuldade? É o que todos vocês odeiam, que inclusive eu estou fazendo dicas todos os dias, que são os pensadores. Falou em educação e sociedade, a galera está correndo. Se eu pergunto características de alguns autores, a galera não sabe responder. Então, você precisa mapear onde são seus pontos fortes e manter, fazendo exercício, revisão e exercício. E aquilo que você não sabe tanto, é importante você aprofundar. Né? Então, por exemplo, não estou sabendo tanto educação e sociedade, então eu tenho conhecimento dos autores. Então, assim, educação e sociedade, eu preciso ter conhecimento de história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia e antropologia, para colar, para fechar. Se você tiver lacunas sobre esses conteúdos que eu estou reportando para vocês, vai ficar mais difícil de aprender. Então, primeira coisa é isso também que me ajudou, mapeamento, porque aí você reforça aquilo que não está bom e segue. Outra disciplina também que vocês correm dos cursinhos. E até vejo colegas, meus professores, fazendo turmas, que é português. Às vezes o colega, a gente sabe que 8 aulas no cursinho não é suficiente para o aluno aprender, se ele não tiver uma base, né, só para revisar. Às vezes os colegas colocam mais encontros e fazem cursos específicos e o pessoal acaba que não se inscreve. Aí vai fazer o concurso, acha que basta saber conhecimentos pedagógicos e capota, porque você precisa estudar bem a parte básica e posso dizer que a maior parte das questões da parte básica é português, não tem para onde fugir. Então foi uma coisa também que eu demorei muito a acordar para minha vida, porque eu fiquei fugindo de português. Se eu não tivesse fugido, eu mesmo deixei de tomar posse, gente, em 5 concursos por conta de português. Inclusive deles foi de efetivo também. Então, assim, às vezes você demora a acordar para a vida, você fica fugindo. Sabe o bicho-papão? Você, não quero ver o bicho-papão, vou estudar lei orgânica, vou estudar direito, eu vou estudar tudo menos português e você capota. Então, é importante colocar isso. Eu já deixei de tomar concurso por causa de um ponto, por conta de português, porque eu dominei o resto e não dava muito bem português e me lascava. Então, esses são os pontos, professora Bárbara. Jaqueline, acho que muita gente tem essa experiência de ter batido na trave, né? E não ter conseguido. A Audi colocou aí, acho que a Renata mandou mensagem aí para você. Tem a Paulinha, que falou que te conhece desde adolescente e me conhece também. Eu estudei na Fundação Bradesco, magistério. Gente, posso Paulinha, nem falar. Tô tentando lembrar que ela disse que me conhece minha trajetória, me conhece desde adolescente, sou amiga da irmã. Não, e ela me conhece também. Um abraço aí para você, Paulinha, e o Elson. E a Renata
acho que foi Renata, mandou uma mensagem aí também para você. Os nossos alunos sempre muito carinhosos, né? A Renata, isso. Sempre muito carinhosos, né, Jaqueline? Eu, particularmente, tenho sempre muito amor, assim, pelos alunos que já passaram, a exemplo de você, que, né, mora no meu coração e é verdadeiro. E aí, gente, a Jaqueline falou tudo. Tem que ter, sim, um embasamento teórico, um arcabouço teórico e entender dos autores. Não tem como falar de tendências, né, Jaqueline, sem o aluno entender o que é tendência, primeiramente, e entender claramente a divisão ali, né, das liberais, o que é liberal, porque o conceito também não é de liberdade, então, e o conceito da pedagogia progressista. Então, entender um pouquinho que tendência, gente, tudo aquilo que é como se fosse a moda, né? Eu gosto sempre de comparar assim a tendência da moda. Quais são os comportamentos, os pensamentos que compõem aquele grupo de pensadores, né? Então, de um lado você tem os conservadores, a pedagogia liberal, e do outro os progressistas, nós temos aí a ideia transformadora. Então você tem que entender cada contexto e ver os autores que são cobrados, onde é que eles entram? Em qual teoria? São teorias críticas, não críticas? O objetivo da escola é transformar ou simplesmente reforçar papéis da sociedade? Se busca superar desigualdades ou quer preparar esses jovens, né, os alunos, para adequação, adaptação à sociedade? Então, é necessário entender essa diferença, né, Jaqueline? Sim, é tanto que muito importante a sua colocação, né, professora, falando a respeito da história, mas, por exemplo, quando você falou por que liberal? Liberal, por exemplo, vem da questão do liberalismo. Isso, né? exatamente. Então você vê que está arraigado, está colado com a definição da época histórica do liberalismo. E é até engraçado isso, a questão das tendências. Eu vejo e falo para vocês, gente, com toda a questão do mundo, que qual é o grande problema de vocês, às vezes, não conseguirem entender as tendências pedagógicas? É o fato de realmente saber os períodos históricos. Então, eu sempre falo o seguinte, é bom ter um livro de história em casa, eu inclusive sempre tenho, mas eu não falo de história da educação, eu falo de história geral, global mesmo. Porque às vezes, por exemplo, eu falo liberalismo, na sua cabeça bate, que século que foi esse negócio? Eu não sei. Então, livro de história é um bom aporte para você lembrar desses pontos, só saber na sociedade o que estava acontecendo na época. Então, por exemplo, a época do liberalismo econômico era uma época rígida, era uma época realmente, como o próprio nome diz, tradicional, onde usava só o quadro giz. Então, realmente, é como a professora falou, o que era da moda? Então, quais são as características daquela época dessa escola? Então, não é à toa. Por que o professor era rígido? Por que o professor era autoritário? Então, todas aquelas características, elas realmente entram dentro desse percurso histórico, se você for pensar. Entendeu? Eu até falo hoje, às vezes as pessoas perguntam, professora, qual é a melhor tendência? Eu sempre falo, não existe necessariamente uma melhor tendência. Não é porque hoje nós, digamos, estamos na pedagogia histórico-crítica de Saviani, que, digamos que para aquele momento, dali da sala de aula, para aquele tipo de trabalho que eu estou fazendo, seja a melhor. Depende do contexto, né? Eu até falo outra coisa, gente, que eu ia dar de dica. Eu lembro que, eu não sei se você lembra disso, professor, no último concurso, teve alguns colegas, né, professores que falaram que, eu até lembro disso, que eu era até aluna, foi um tempo atrás, que falava que como referência o livro de Libânio. Se você tomar como referência o livro de Libânio, realmente você vê que ele encerra em crítico social dos conteúdos. Mas quando você pega alguns livros como História da Educação Brasileira, História da Educação Geral Brasil, por exemplo, da Aranha, ela coloca pós-modernidade, pós-LDB. Então você vê que vem Saviani com essa ideia. Então, por exemplo, é saber observar esses pontos. Inclusive foi cobrado no efetivo, e a Quadrilha já colocou,
Pedagogia histórico-crítica é uma tendência, é uma concepção pedagógica, turma. Colocar para vocês, tá? Inclusive, Jaqueline, É o livro é, Master. inclusive eu vou sortear esse livro, tá? Dando aí o spoiler para vocês. No domingo a gente vai fazer uma live e aí eu vou sortear, tá? Que aí quem já tá aqui para sortear. Olha só, Que é isso vocês mesmo. estão chiques, que aquele livro ali fala tudo. Tudo vocês precisam saber de pedagogia histórico-crítica, inclusive é princípio metodológico do currículo em movimento da educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Então, vai ser um presentão. Se eu fosse Vai vocês, eu ser, participava do livro. Jaqueline. Então, como eu estava falando para vocês, mas esse livro e a Bíblia. Esse Escola em Democracia também, que é uma outra obra dele que eu recomendo muito. Além das histórias, das ideias pedagógicas no Brasil, até que eu postei esses dias. Então, turma, como eu estava falando, professora, dos que eu sei que eu vejo todos aqui para preparar para vocês, viu, pessoal? Aí, tá vendo, né? A professora já mostrou tá um que eu aqui. gostei. Olha esse que eu falei da aranha. Agora eu vou falar que um. ótimo, Jaqueline. Ela mostrou um agora. Você seguiu os meus passos direitinho. Tá de parabéns. Obrigada, aprendi com você também. Deixa eu contar para vocês. Izzy, agora em questão de provas, que ela também me pediu isso. Professora, e ela mostrou um aí que eu nem citei, mas eu vou citar agora. De todas as tendências dos autores que falam, os normalmente cobrados em prova são 4. O Libânio, é muito citado. Lucchesi, lá na parte de filosofia da educação. Esse aqui, né, Jaqueline? Também, democratização da escola pública, eu acabei de falar de Libânio. Então, olha só, Libânio, Lucchesi, quando ele fala lá naquele livro da filosofia da educação, educação para a redenção, para a transformação da sociedade. Então, esses pontos aí de educação e sociedade, querendo ou não, atrela as tendências, entendeu? Críticos reprodutivistas, essas questões todas, Saviano também fala. Então, ó, Lucchesi, Libânio, Saviano, Gadotti, Mizukami. Os 5 que eu falei, vou repetir de novo, que eu sei que eu falei um pouco rápido, são os cobrados de abordagens, concepções pedagógicas, tendências pedagógicas. De novo, Mizukami, Gadotti, Lucchesi, Libânio, Saviano. Vocês sempre escutam mais falar Libânio e Saviano. Até porque a nossa banca CESP, ela é marxista, tá? Até colocar para vocês, normalmente a maior parte das bancas são. E o CESP tem um chegado com o Saviano. Então, gosto muito de colocar esses pontos, tá? Inclusive, o livro que a professora mostrou aí do Gadotti, História do Pensamento Brasileiro, é o livro que fala sobre as tendências, tá? No livro didático também tem um pequeno capítulo que ele fala sobre as tendências pedagógicas de Libânio. Então, é importante. É tanto que tem aí no meu Instagram, até para compartilhar o conhecimento de hoje que a professora Bárbara me convidou, coloquei para vocês uma questão capciosa. O que é questão capciosa? Questão que exige raciocínio, concentração, uma questão de nível difícil, que todo mundo respondeu lá e erraram. Então, pensem bem antes de responder. Quem for lá no meu Instagram, vê. Professora, que ele fala a pergunta do seguinte, eu não vou dar a resposta aqui, eu vou dar lá, mas olha só para vocês pensar. Todo mundo colocou para mim qual foi a tendência que trouxe a ideia da escola do trabalho. Aí todo mundo colocou lá tecnicista. Tá vendo que às vezes as pessoas ficam cercadas de palavras-chave, porque é uma forma legal de trabalhar. E eu lembro que você me ensinou a questão da tabela. Mas se você não entender o processo histórico, você não chega na resposta. Então os alunos não chegaram na resposta é por não compreender o processo histórico. Se prenderam nas palavras-chave de Fordismo, de informação para o mercado de trabalho, de mão de obra, e aí foi no tecnicismo. Mas se você parar para raciocinar o processo histórico, você vai ver que não é o tecnicismo. Entendeu? Então, assim, gente, é prestar atenção em algumas coisas. Eu gosto de mapas, igual a professora até falou, me ensinou dessa forma tudo, mas para você ir para o mapa, ter essas ideias das palavras-chave pensadas, tem que ter o estudo da história, não tem como. Sim, é isso mesmo, Jaqueline. Então, entendendo dentro da pedagogia liberal, né? Então, a tendência liberal, o que você coloca como o principal, assim, ponto da escola? Ela prepara o sujeito, né? Prepara os alunos para o quê? E quais são as escolas, né, que nós temos aí? A pedagogia liberal, tradicional,
né? Que mais? Aí, legal. A tradicional, eu sempre falo o seguinte, eu sempre dou essa dica para os alunos. Ela prepara o aluno, mas ele não quer saber da condição social. Comparando com a pedagogia histórico-crítica hoje, é impossível hoje a gente ver um aluno passando fome e a gente não querer mudar a realidade daquele aluno. É impossível hoje eu ver aquele aluno que, por conta do histórico da vida dele, ele não consegue aprender e eu falar assim, não, minha obrigação aqui é dar aula. Problema social da vida dele, da sociedade, eu deixo para lá. Então, vocês conseguem entender isso? Então, aquelas questões. Você está lá para formar o aluno, né, para dar instrução ao aluno. Os problemas, né, da sociedade não são problemas do professor. Então, você está ali, não tem a questão da adequação da metodologia. Então, do mesmo jeito que você ensina para a criança, você ensina para o adulto. É a questão da memorização, é a questão do decoreba. É realmente uma educação tradicional. Quadro e giz, né? Questão punitiva, uma avaliação tida como classificatória ou somatória, né? Ou punitiva. Então, ela, digamos aí, a casca grossa da situação. Então, a gente já começa a história da educação dividindo em tendências desse jeito. E legal que eu percebo, foi legal você falar, professor, porque eu quase não vejo nos materiais que eu vejo, às vezes na internet, não coloca nome de autores. Às vezes alunos vêm, professora, eu vejo que tem autores nas demais, mas na tradicional não vejo. Então, por exemplo, Ebert é um grande filósofo que fala sobre essa questão, né, da escola tradicional. Então, essa Ele é questão considerado, né, Jaqueline, o pai da pedagogia tradicional. justamente. Então, Sistematizou. ele é uma boa. Comênio também fala, assim, entendeu? Então, é importante os jesuítas para vocês. Jesuítas. Aqui no Brasil, seria realmente os jesuítas, porque Padre José de Anchieta, né? Se temos os jesuítas, temos Padre José de Anchieta. Se temos Padre José de Anchieta, depois que ele foi expulso, nós temos Marquês de Pombal, né? Então, todos eles aí estão dentro da tendência tradicional, de tradicionalismo. E aí, qual é a dica que eu dou, professora, para a gente falar para a próxima, né? A progressivista. Eu sempre falo, gente, quando aparece uma nova tendência, é porque a situação atual daquela tendência foi alterada economicamente, politicamente. Existe uma frase que eu gosto de carregar muito, que quem fala é Saviani, quem fala também é Libani. Educação, política, sociedade, cultura são indissociáveis. Então, o que eu quero dizer para vocês? Para vir uma nova tendência, porque algum desses pontos que eu acabei de colocar para vocês, houveram mudanças. Então, se houveram mudanças, igual no caso da tradicional, houve a necessidade de vir um novo tipo de educação, uma modernização. Então, por isso que se chama pedagogia nova. Deixando aí, para colocar para vocês também, que eu vejo, às vezes eu não sei se vocês... eu estou começando a dar mais foco para esses pontos históricos, que eu vejo que é a dificuldade de vocês. A pedagogia nova, ela não chegou assim, Brasil, pedagogia nova. Não. Primeiro começou Pestalozzi, Froebel, lá na Europa. Eles começaram com essas ideias lá, fortaleceram as coisas da Europa. Por isso que eu falo, é igual no Brasil. Quando chega a moda aqui, primeiro passou na Europa, nos Estados Unidos, chegou aqui. É a mesma coisa em relação a tendências. Foi na Europa, foi para os Estados Unidos com John Dewey, que quem estava lá representando o Brasil, como seu estagiário, como seu aluno, Anísio Teixeira, né, que fez o seu laboratório de democracia, né, esteve lá presente, trouxe as ideias. Quando chegou aqui no nosso país estava no período de República Velha. Então, turma, só para colocar aí para vocês entenderem, Brasil Colônia, Brasil Império e o início do Brasil República, toda essa parte pertence à pedagogia tradicional, ou tendência tradicional. Então, a partir dos anos 20, que a gente tem esse começar de novo pensamento pedagógico. E aí nós temos, sim, a pedagogia nova, que temos vários nomes. Aos poucos. Escola nova, escola novista, escola pragmática, escola ativa, progressivista, progressiva. Estão percebendo o tanto de nome que eu falei? Todos esses nomes para uma única escola. É a escola que eu sempre falo que tem mais sinônimos. Inclusive, eu vou falar aqui agora, minha língua coçou, eu vou falar
Outra, que quem fala é Libânia, amanhã eu vou postar. Como a gente já está falando, professora, me desculpe, eu vou ter que falar um negócio. Escola do Trabalho. De novo, Escola do Trabalho. Professora, quem traz esse termo? Libânio, na sua obra didática. Lembra que eu falei que tem um pequeno capítulo de tendências? Então, a pergunta que eu fiz capciosa, agora vocês já sabem, quem está aqui na live com a professora Bárbara e comigo. Escola do Trabalho, quem traz essa ideia, Libânio. Por quê? Aí, se você percebe, porque os alunos falam, não, é tecnicista. Não, não é tecnicista. Sabe por que não é tecnicista? Vamos aqui comigo. Escola nova. Qual é a ideia da escola nova? Escola integral. A escola integral foi mencionada onde, galera? No Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932. Anísio Teixeira, Fernandes de Azevedo, Lourenço Filho, Raquel de Queiroz e um monte de intelectuais. Cecília Meirelles, eles entendiam que a educação devia ser integral. Então, você teria que estudar as disciplinas básicas, no contraturno, formar a questão artística, política, enfim, do aluno e preparar esse aluno para o mercado de trabalho. Só que dentro de uma perspectiva de educação integral. Então, por isso que se chama Escola do Trabalho. Entendeu? Sim. Não é a escola do trabalho escola... no sentido de mão de obra, no sentido crítico, no sentido transformador. Era só de trabalho. E essa escola era uma escola de tempo integral. Ela não via o aluno, assim, dentro do seu contexto social, né? Então, é muito interessante. Muito boa a sua questão, viu, Jaqueline? Você trazer isso aí para os alunos. Muito interessante. Porque, veja só, nós tivemos aí até o exemplo de Brasília, né? Na construção de Brasília, as escolas, elas foram construídas, as escolas classes e as escolas partes, para que o aluno ficasse no período contrário e pudesse desenvolver aí suas outras habilidades do período, né? E a Renata colocou aí, a Semana de Arte Moderna, eu ia citar agora, influenciou muito essa tendência. Além da Semana da Arte Moderna, na verdade, Renata, eu ia mencionar, foi bom você ter mencionado, Semana da Arte Moderna, na verdade, foi um PAN para eles se reunirem e começar a se articular para começar a movimentar a educação. Até porque, nessa época, foi a época do declínio da República Velha, a época da República do Café com Leite, né, onde o Brasil começou a não lucrar tanto. Em 29, a gente tem a queda da Bolsa de Valores em Nova York, que aí desestabiliza tudo. E aí entra Vargas no poder com o Estado Novo. Então, a gente tem uma série de mudanças políticas. Outra coisa também que mudou muito no nosso país, que às vezes as pessoas esquecem. Em 22, a gente tem a Semana da Arte Moderna. Em 1924, a gente tem a criação da Associação Brasileira de Educação. Tá? Nos anos 30, a gente também tem a questão aí das reformas que Gustavo Capanema, inclusive, trouxe aí para o nosso Brasil, aí em questão do ensino secundário. Em 1930, que influenciou também, e em 1930, antes de 32 do Manifesto, nós temos a criação do Ministério da Educação, entendeu? Que, inclusive, este ano, agora em novembro, faz 90 anos. Tá? Que começou como Ministério da Educação, Saúde e Cultura, é uma única pasta. E aí nos anos 50 tirou a saúde, aí ficou Educação e Cultura, no final dos anos 80 retirou Cultura e ficou somente Ministério da Educação, e a Cultura recentemente perdeu o status de Ministério e virou Secretaria, né? Então é importante a gente colocar esses pontos aí. Por nada, meu amor. Continuando, pensa o seguinte, inclusive eu gosto de colocar isso, professora. Saviano entende que as progressivistas, elas somente foram uma única escola. Ele subdivide as progressivistas, né? A escola nova. Ele coloca como progressivista e como não diretiva. Porque ele entende que as duas aconteceram ao mesmo tempo, paralelas, né? Se você realmente vê a não diretiva, elas têm muita coisa que coligam as duas juntas. A única coisa que eu falo, a palavra-chave, que inclusive quem me ensinou foi a professora Bárbara, na época, que eu não esqueci, eu sempre gosto de trazer os exemplos que eu tive com os professores que fizeram parte da minha escola até para continuar repassando. Eles são a mesma coisa. O que muda, professora? Entende que a não diretiva, a característica que vai pesar é a questão psicológica. É o erro individual. É tanto que a gente tem como exemplo, né, a escola Schools on Hill,
Rogers, Neil, a gente tem a educação é vista como uma boa terapia. Então, eu sempre falo o seguinte, para a educação não diretiva ocorrer, não adianta a pessoa não estar bem psicologicamente, porque eles entendem que se não estiver bem psicologicamente, não tem como ocorrer a educação. É tanto que na escola de Summerhill, vocês podem perceber que os alunos são livres, os alunos são soltos. Eles têm um programa para ser compreendido durante 15 dias. Então, se o aluno não está bem hoje, ele vai fazer lá o que ele quiser, até ficar fora de sala de aula. Depois ele vai conseguir recuperar durante esses 15 dias e vai conseguir fechar com os outros alunos. Então, uma proposta de escola é diferente. É tanto que falam que é uma escola maravilhosa se fosse adotada para os autistas, por exemplo. Porque vocês sabem que os autistas das ANS, eles têm grandes dificuldades em vários momentos, questão de socialização, por exemplo. Então, eu sempre falo que a grande diferença é essa, a questão psicológica. Uma vez me fizeram uma pergunta, eu achei excelente, professora, eu queria dividir aqui, já que a gente está falando de tendência. Uma aluna falou assim, professora, beleza, que significa escola não diretiva? Eu falei o porquê do Nova, eu falei o porquê da tradicional, né? Mas a aluna me pegou no dia quando ela falou assim, eu queria saber por que não diretiva. Bem, não diretiva tem que ter um motivo não diretivo, né? Por que não diretivo? Aí eu falei assim para ela, fui bem sincera, eu falei, olha, eu não sei, mas eu gostei da sua pergunta e eu vou atrás, porque eu acho que eu tenho que ir atrás. E quando eu fui pesquisar, não diretiva, a prioridade é que eles... Perfeito? Estão ouvindo? A prioridade. Por que não diretiva? A prioridade do não diretivo é o ensino? Não. O ensino ele é secundário, primeiramente psicológico. Então, por isso, não diretivo. Porque o ensino pedagógico diretivo é aquele que o ensino-aprendizagem ele se encontra no primeiro lugar. Então, o ensino é diretivo. Eu e vocês aqui, ó, estamos diretivo, não diretivo não. Primeiro eu tenho que ter o psicológico que está no segundo plano, para depois eu ter o ensino. Então, por isso que se chama tendência não diretiva. Porque o ensino ele não é o foco. Na pedagogia tradicional, Jaqueline, liberal tradicional, o conteúdo, aquele conteúdo que foi acumulado, ele tem que ser engolido ali pelo aluno e ele tem que dar a resposta, né? Tem toda uma metodologia, por isso tem vários aí, no caso até a didática magna, que o aluno tem que seguir, né? Tem uma arte de ensinar, o professor tem uma arte de ensinar. Então, quando vem a não diretiva, o professor ele deixa de ser o centro do processo de ensino-aprendizagem e o aluno passa a ser o centro. Os interesses desse aluno é que estão em primeiro lugar. E o professor ele não direciona realmente que o aluno tem que cumprir ali aquele currículo, ter um conhecimento como uma verdade absoluta. Não, entram também as experiências desse aluno. Perfeito. Inclusive, a Cecília apareceu aqui agora que eu vi. Realmente, Cecília, de todos os alunos que eu mandei, tanto via WhatsApp quanto no Instagram, você foi a única que acertou. E quando eu coloco questão capciosa, gente, não responde no ato. Leia, releia, repense, porque normalmente é uma questão que tem um pega, normalmente exige um raciocínio. Parabéns, Letícia, porque realmente acertar uma questão de nível altíssimo 10, realmente significa que você está estudando. E eu recomendo vocês a colarem comigo, a colarem com a professora Bárbara, realmente se o projeto de vocês querem ser realmente professores efetivos e tudo, porque nós estamos aqui para ajudar, né? É uma missão, ainda mais agora na quarentena, que hoje eu acordei 7 horas da manhã, já com tudo programado, para estar aqui com vocês também nesse momento. Então é importante. Então, muito bem. Jaqueline, quando a gente fala de tendência, você falou tudo, né? A questão histórica. Então, quem não gosta de história, vá atrás, né, de preencher essa lacuna aí, principalmente quem tem dificuldade. E, assim, a história ela está sendo feita dia a dia, né? Então, a tendência, por exemplo, agora, nesse período de pandemia, é uma tendência EAD, por exemplo, né? Então, assim, depende muito do contexto histórico, as questões políticas, econômicas. Você citou aí, na época da quebra da Bolsa Americana, né? Em 1929. Então, e depois, assim, o que veio após essa renovada, né, progressivista, não diretiva? O que
o contexto do país nos trouxe uma outra tendência. O que aconteceu no país? Depois disso, gente, Vargas chegou no país e qual era a ideia lá nos Estados Unidos? De industrialização, ó, bombando. E aí o Brasil, bem, não vou ganhar mais dinheiro com café nem leite, a gente tem que se modernizar. Então, ó, o viés do pensamento de Vargas, inclusive né, das falas dele era: eu vou fazer esse país ficar industrializado. Esse foi o pensamento. Em 46, nós temos a criação do Sistema S, que vigora até hoje. SESI, SENAI, SESC SESC e tantos outros. Sistema S, né? Que a gente fala que as entidades paraestatais que estão ali ao lado do governo para ajudar, né? E aí, chegamos nos anos 50, anos maravilhosos, anos de ouro, com o JK no poder, que é a época da República Populista, né? Época do poder, época do popular. E aí, JK teve a famosa ideia. Vocês sabem que ele é apaixonado por carros, inclusive tem estudos que falam que o nosso país não foi muito bem aproveitado, porque escolheram para o nosso país rodovia. Sendo que a dimensão do nosso país, o melhor era se fosse feito em ferrovias, assim como acontece na Europa. Europa é metrô e tudo ligado, aqui no nosso país não souberam aproveitar isso muito bem. Então, como ele foi apaixonado por carros, mandou abrir Belém, Brasília, aquela questão toda da construção do nosso país, vocês sabem, e aí estava movimentando, começando a movimentar mais ainda o que aí? Mão de obra, né? Mão de obra. Apesar que a gente já tinha um manifesto, lembra do Manifesto Pioneiros da Escola Nova, que eles foram lá, fizeram um burburinho, queremos educação integral, de qualidade, laica, aquela questão toda. É tanto que eles reapareceram em 59. Uma coisa também que eu percebo é que vocês esquecem, às vezes, de pontos históricos que também são importantes. Todo mundo sabe do Manifesto Pioneiros da Escola Nova. Mas se eu pergunto se houve 1, 2 ou mais manifestos, ninguém sabe dizer. Então, nós tivemos 2 manifestos e o segundo se chama Mais Uma Vez os Convocados, porque a primeira vez convocados foi em 32. Então, em 59, nós temos o Mais Uma Vez Convocados, com Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, Enes Teixeira, entre outros, que é realmente cobrando o governo. E aí? Cadê? Né? O que nós pedimos em 32. Só que aí o que aconteceu, gente? Vocês sabem que depois que JK saiu, entrou Jânio Quadros, aquela questão, aí em 61, com Jânio, nós temos a aprovação da LDB, a 4.024/61, que até então ela é democrática, e de repente chega os anos de chumbo, né? Vem aí a queda, né, com o regime militar. E aí, regime militar muito próximo dos Estados Unidos, com todo o contexto de mão de obra, com todo o contexto de industrialização aflorado. Qual era a ideia do tecnicista? A gente precisa de mão de obra, né? Assalariados, proletariado, né? Nessa questão. E o que é importante a gente destacar? Logo em 68 a gente tem a alteração da LDB, a primeira alteração de 68, né? Que é justamente alterando a questão dessa questão da liberdade. Então, a gente saiu de um viés democrático e a gente entrou num viés militar. Importante também colocar para vocês que Paulo Freire já estava no fim desse caminho, já no governo Jânio Quadros, lá com a ideia de alfabetização de jovens adultos, e quando chegou a questão do regime militar, foram lá prender ele, inclusive, debaixo de uma árvore na Vila Planalto, não sei se vocês conhecem essa história, chegaram lá com um intimado de prisão, escrito assim, grave ameaça nacional, era isso que estava no seu pedido de prisão, né? Ele foi preso, tudo, depois de anos ele foi exilado, mas realmente a pedagogia, que aí começou a ideia dele da progressista, já veio com ele essa questão de transformação da sociedade, os militares já lá falaram, vamos tirar esse louco daqui. Porque qual é a visão, gente? A visão transformadora da educação, que é como o Lucchesi chama de educação para a transformação da sociedade, que é o que a gente chama também de tendências progressistas, o Szão, né, de progresso, de transformar o meio, o educando, é realmente contraditório e contrário ao tecnicismo que fazem parte das liberais. Então, como houve esse choque, vamos tirar o Paulo Freire da reta. Né? Então, por isso que aconteceu essas questões, e às vezes as pessoas não entendem como que Paulo Freire estava mais ou menos na época do tecnicismo, e o tecnicismo estava vigorando e tem ele nesse meio.
É justamente nessa época que surge o quê, professora Bárbara? Que é o que eu falo que está entre as liberais e as progressistas, os críticos reprodutivistas. Stablé, Passeron, Bourdieu, né? Então, Década eles de todos 70, aí, exatamente. eles E assim, entram nessa Jaqueline, você situação. falou, Paulo Freire, ele foi ministro, né, da Educação e ele teve uma importância muito grande na época do Mobral, né, assim, no nosso país, o ensino de educação de jovens e adultos, porém ele, com essa mudança histórica toda, ele acabou saindo e depois, mais tarde, preso. Então, e exilado. Aí foi exilada, aí foi para a Europa, como a gente sabe, Chile, ele ficou num tempo. Inclusive, gente, hoje Paulo Freire é só o terceiro nome mais citado em obras acadêmicas no mundo na parte de ciências humanas. Eu não estou falando educação, eu estou falando ciências humanas. Então é importante colocar isso, já que hoje querem tirar o título de patrono da educação e tudo, então é importante a gente colocar esses pontos para vocês terem a visão crítica de mundo de vocês, opinião sobre o assunto. E continuando, eu sempre falo, os críticos reprodutivistas, para vocês entenderem mais ou menos, eles são aqueles amigos falsos. Como assim, professor, amigos falsos? É aquele que fala mal, mas não muda a situação. Ele fica lá na dele, tá entendendo? Sabe aquela pessoa que fica fofocando? Nossa, mas fulano é isso, fulano é aquilo, mas não tem coragem de ir lá falar, não tem coragem de ir lá resolver o problema? São os críticos reprodutivistas. Eles reclamavam, tinham consciência que aquela situação não era correta, mas de nada fizeram para mudar. E nessa meia época, o que aconteceu? Nesse meio termo aí de época, Saviani, um grupo de estudadores da universidade aí, né, lá em São Paulo, eles começaram a ir de contraponto com isso, tá? Mais ou menos aí também já começaram a surgir as ideias libertárias, autogestionárias, né? De liberdade. É tanto que as pessoas falam que a libertária, vários alunos inclusive já mencionou, e presta atenção, eles têm algumas características da escola nova. Frenet, por exemplo, né, teve algumas ideias de escola nova, de Brunet, por exemplo. Então é importante a gente colocar isso, né, Celestine Frenet. Então teve umas ideias da escola nova ancorada dentro disso. Então são pontos mais específicos, mas já que estamos aqui, aproveitar a oportunidade para colocar para vocês. Um outro ponto que eu vejo que às vezes vocês não têm domínio, quando eu falo em aula, o pessoal fica assim, eu não sabia, é que na tendência libertária foi predominante a pedagogia anarquista. Eu não falo de anarquista, de anarquismo, de detonar com as pessoas a ideia do militar. Não, tá? É a ideia de uma construção grupal, porque é autogestionária, é grupal, é em assembleias, né? Então, assim, a forma, inclusive, dessa escola é muito livre, perfeito? Inclusive, é muito usada por sindicatos, dentro de educação popular, Educação anti-autoritária. popular, né? Tem até um autor, Macarém, que ele estudou mais aprofundadamente, a educação nos sistemas prisionais, né, para os menores infratores. Então, tem toda uma história por trás ali, que embasa a libertária. E é interessante, Jacqueline, fazer essa análise, que eu sempre faço também, é o que se contrapõe. Porque nós temos uma pedagogia aqui, liberal, tradicional, e um oposto, mas que se contrapõe por uma questão crítica, por ser crítica, que é, por exemplo, a tendência crítico-social dos conteúdos. Privilegia os conteúdos, sim, da mesma forma que a tradicional, porém, por terem concepções, os autores, o embasamento ser crítico, ela é chamada de crítico social dos conteúdos. Por quê? Entende-se que é necessário que haja, sim, o conhecimento, que o aluno adquira tenha acesso a todo o material sistematizado, a todo conhecimento sistematizado pela sociedade, porém que privilegie também o contexto social dele. Então, você falou assim, eu achei muito bacana, quem está assistindo a gente também está sendo aí muito privilegiado de poder ter essa análise, não são todos que fazem essa análise, então você aprendeu aí muito bem. A libertária, ela tem esse contraponto com a crítico ou com a não diretiva, e muitas vezes o aluno confunde,
tá? E confunde aí a libertadora também com a libertária. Então, é interessante associar, por exemplo, a libertadora com Paulo Freire, entender o contexto. Então, é bem Olha, interessante isso. você me fez lembrar algumas coisas. Foi bom para lembrar desse processo de concurso. Primeiro, teve um item no SES, professor, do último concurso, inclusive, do efetivo, que eu acho que vocês vão lembrar desse item, que falava de características que se permanecia tanto para a libertária e a libertadora. Anti-autoritarismo, antidogmatismo, tinha várias características. E essa questão, inclusive, é certa. Então, às vezes as pessoas pensam, não, Sim. uma característica de uma tendência é uma, de outra de outra. Não necessariamente, gente. Às vezes passa de uma tendência para outra, mas elas continuam concatenadas. Muda alguns pontos. E aí, o que Elas são acontece dialéticas, né, Jaqueline? Elas são dialéticas, dialógicas. Caiu uma questão aí também falando da dialógica, né? De privilegiar o diálogo. O aluno no mesmo nível hierárquico que o professor. Porque o professor não é o detentor do saber, como na pedagogia tradicional, ou como na tecnicista também, onde o professor passa instruções. Porque na tecnicista, privilegia o conteúdo, porém é um conteúdo voltado para o trabalho. Por isso que também é interessante a gente entender o processo de trabalho, que a escola não está dissociada da sociedade. E ela atende um determinado momento histórico e um contexto econômico, político, social. E o tecnicismo atendeu esse período, como você falou, do sistema S, era necessário que tivessem mão de obra especializada para aquele contexto. Então, o professor, ele simplesmente repassava as instruções, conteúdo já pronto, nos módulos. Aí nós temos, aí não sei quem lembra, do telecurso, né, do SESI, só passar. O professor pegava aquela apostila pronta e repassava para o aluno. Ele não podia ser crítico, ele não podia fazer uma análise mais contextualizada, não. É para responder dessa e dessa forma. Somente o que o aluno precisava responder para o mercado de trabalho. E depois, quando a gente vê aí, então, a pedagogia progressista, que vai buscar a superação das desigualdades sociais, a educação como instrumento de transformação social. E aí, existem características, como você falou, características próprias da progressista e que não necessariamente uma inviabiliza a outra e uma é totalmente diversa da outra. São contrapontos sempre voltados para a concepção da tendência. Perfeito. Você falou aí, eu fiquei segurando alguns pontos aqui falar. Por exemplo, quando você falou aí dos teóricos, no caso da tecnicista. Turma, lembrar o seguinte, a tecnicista a gente tem nessa época Taylorismo, Fordismo, tá? Outra coisa, as bancas, principalmente o SESC, gostam muito de cobrar as leis. Exemplos do tecnicismo. Mas quais são as leis? 5540 de 68, 5692 de 71, e tem uma outra que eu acho que é 55, tem mais uma outra de 82 que eu não lembro. Então são 3 leis que remetem ao tecnicismo, mas cai mais essas 2 primeiras que eu coloquei para vocês. Que é conhecida pela reforma, né, universitária também. Universitária. Outra coisa importante para colocar para vocês também, que a professora falou, vocês às vezes confundem. Quando eu era aluna, eu confundia muito pelo nome Libertária da Libertadora, com Paulo Freire. Eu sempre tentava lembrar do Libertadora de Paulo Freire, mas pelos nomes serem muito parecidos, às vezes eu tinha dificuldade de tomar propriedade. E quando você falou da crítica social dos conteúdos, eu lembro que para eu conseguir diferenciar da tradicional, que foi o que você falou que também pode acontecer a confusão, era simplesmente o seguinte, porque os dois têm um papel humanístico, científico de passar o conteúdo, perfeito. Tanto uma quanto a outra tem. Você vê que uma é liberal, outra é progressista. Mas o que, em prova, eu consegui colocar na minha cabeça para diferenciar, para não errar, que eu já cheguei a errar, é colocar que ela tem o viés de transformação da sociedade. Colocou que tem o viés de transformação da sociedade, para sempre vai ser tendência crítica social dos conteúdos. E a última aí, que ficou a gente faltando de citar, a pedagogia histórico-crítica, que falavam que não era pedagogia. Na obra de Saviani,
inclusive vem esse termo, pedagogias contra-hegemônicas. Esse termo é de Saviani, tá, turma? Pedagogias contra-hegemônicas são justamente as pedagogias progressistas. Aqui tem a grande ideia do materialismo histórico dialético, as ideias de Marx, tá, ancoradas. Então veio, inclusive, acho que foi na prova, foi do contrato, foi do efetivo, que as pessoas ficaram assim, caraca, pedagogia contra-hegemônicas. Conhecida também como na obra de Ideias Pedagógicas do Brasil, obra de Nemenval Saviani, a Bádia que mandou eu ler, professor. Lembra da Bádia, né? Pedagogia da esquerda, tá? Então, pedagogia contra-hegemônicas ou pedagogia da esquerda, que também está situado na obra. Então, lembrar que, principalmente o contrato temporário, ela cai muito, porque, como eu falei, está dentro do currículo do movimento, assim como a psicologia histórico-cultural, que está alinhada também dentro da teoria de Saviani. Então, a ideia é transformar o meio, transformar o educando para que ele possa ter visão crítica de mundo na realidade que ele vive. Perfeito? Então, é dentro disso, é formar um cidadão crítico. Então, muitas vezes as pessoas ficam, né, hoje, principalmente com essa questão do governo atual, colocando que não tem que formar a questão crítica, não, tem que formar para o mercado de trabalho, e as pessoas ficam falando muito do viés tecnicismo, mas é importante colocar que Saviani ele é marxista, então tem totalmente a escola marxismo, e o viés do marxismo é esse, gente, é produzir intelecto para ir contra o proletariado e contra a questão, né, que começou lá no marxismo, com a criação do capitalismo, é ir contra o capitalismo. Então, são ideias fundamentadas. Perfeito? Sim. Muito bom, Jaqueline. O pessoal está elogiando bastante aí. Dizem que já colaram comigo, agora vão colar com você. Foi uma aula muito interessante mesmo. E assim, alguém pediu aí para colocar mais algumas características. Vocês, não sei se a Jaqueline passa o quadro também, né, Jaqueline? Que o Libânio coloca e a gente acrescenta o Saviani. E os alunos gostam muito das palavras, né? Assim, mas não adianta também, como você falou, não adianta a palavra-chave sem o contexto. Eu me recordo aqui que é um tema que cai muito, é o papel do professor em cada tendência. O papel lá na pedagogia tradicional, o professor é o centro do processo de ensino-aprendizagem, ele é o detentor do conhecimento. Então, ele é expositor, meramente ele tem ali uma didática, uma arte de ensinar tudo a todos, que é a arte da didática magna de Comênio. Então, à medida que ele trata o aluno de forma homogênea, ele vai nivelar o aluno e todos os alunos têm que ter o mesmo perfil, as mesmas respostas, não considera a vida do aluno social, mesmo porque é uma escola muito elitista. Ela surgiu no Brasil como uma escola muito voltada para a elite. E aí nós temos, dentro da pedagogia tradicional, um alto índice de reprovação, principalmente no primeiro ano e no quinto ano. Porque se o aluno não se adapta àquela realidade, ele não consegue dar a resposta, ele vai ser reprovado. E à medida que ele reprova vários anos, ele vai para onde? Para a educação de jovens e adultos. E ele é excluído da escola. Então, há um processo de exclusão muito grande, porque não considera essa realidade do aluno, portanto, ele não é incluído. Não é uma escola inclusiva nesse sentido de considerar o aluno nas suas questões sociais. E o professor, ele como detentor do conhecimento, ele só repassa. Reproduz esse conhecimento, e a escola é meramente uma reprodutora do sistema capitalista. Então, a pedagogia liberal, ela reforça o sistema capitalista. Quando nós vamos para uma pedagogia progressista, crítico social dos conteúdos, o professor, ele é o mediador do conhecimento, é uma educação mediadora, uma educação transformadora, que considera, né, uma educação dialética, e aí vocês têm que entender o contexto do dialético, é considerar o diferente, a outra face da moeda, digamos assim. Fazer uma análise.
uma síntese, né? Uma antítese e uma síntese. E você conseguir entender o todo, holístico, uma visão holística. Então, o professor como mediador. E o que a gente pode colocar aí também para o progressivista e não diretiva e tecnicista? O que seria o papel desse professor? Vamos colocar aí, né? Na verdade, o progressista a gente conhece também como auxiliador e o aluno centro do processo educativo, que aí entra o cognitivismo, né? Construtivismo, são duas teorias que entram nessa época também na escola nova. E aí, no caso da não diretiva, aquela questão, né? O aluno ele não pode ser inibido para não ser constrangido, né? Lembrar isso. Ele também é processo do centro também do processo educativo, porém o professor ele vai facilitar, né? Facilitador aí do contexto todo pedagógico. O professor tecnicista, ele é conhecido como animador, não é sentido de animador de festa não, tá, gente? É o termo mesmo, se chama animador ali dentro do processo educativo. Lembrar que o professor e o aluno está como papel secundário da aprendizagem, até porque a questão ali, de fato, é a mão de obra, tá? Libertadora aí de Paulo Freire, nós podemos lembrar aí da libertação do oprimido, aí o papel do aluno como transformação da aprendizagem, tá? Isso. Jaqueline, no tecnicismo, só reforçando aí, os dois são passivos, né? Tanto o professor quanto o aluno. Porque, olha só, no tradicional, o professor é o centro. Ele é o detentor. No tecnicismo, nem o professor, nem o aluno. Certo? Por quê? Porque o professor já recebe tudo pronto. Então, eles são passivos. E aí, quando a gente vai para a pedagogia progressista, nós estamos nos últimos minutinhos, já que ele passou tão rápido. Né? Muito bom, viu, gente? Tá aí com vocês, todo mundo colocando aí que tá muito top. Queria colocar aqui algumas coisinhas. Rapidão, prof. Obrigado pelos elogios de vocês. Estou vendo aqui a Lucena falando. Eu estou aqui à disposição da professora Bárbara, assim como na última de LDB eu já falei. Ela me chamou. Eu, por mim, Jaqueline, nós vamos fazer toda semana, viu? Entendeu? Meu nome é pronto. Quem perguntou sobre minhas redes sociais, @professora Jaqueline Santos, canal no YouTube Professora Jaqueline Santos, Facebook Professora Jaqueline Santos, é só vocês procurar aí, eu também estou indo Duas Certas, vocês me acham também, tá? Podem colar comigo, já que pediram aí as informações da minha rede social. Estou aí para ajudar vocês. Pedagogia Absoluta, um beijo para vocês também. Gosto demais de vocês. Obrigado pelos grandes elogios, tá? E aí, falando por fim, né, que as últimas que a gente colocou, professora, crítico social dos conteúdos e pedagogia histórico-crítica, o professor ele é o mediador do processo de conhecimento, né? E também a gente pode lembrar aí de zona de desenvolvimento proximal, eminente, como diz Vygotsky aí, que é um grande aliado desse ponto aí. Que ano que eu estudei na UNB? De 2006 a 2009. Eu formei em 3 anos. Eu fiz essa loucura lá na pedagogia. Eu consegui formar em 3 anos. Isso porque eu trabalhava. Não sei como é que foi essa loucura, não. Mas consegui. Gente, obrigada. Gente, muito obrigada mesmo. Obrigada, Jaqueline. Nesses últimos minutinhos aí, pessoal, eu quero também fazer o desafio, que toda live eu faço, Jaqueline, porque o nosso canal, ele começou agora, ele tá bebê. Então, a gente tá fazendo mêsversário, né? Então, no mêsversário aí do método aprovação, como vocês sabem, eu já estou nesse caminho há 17 anos. Comecei lá com a primeira turma de orientador. Mas aí eu me formei só 10 anos antes que você na UNB. E aí, estou nessa caminhada já há muito tempo. Passei por vários projetos na UNB, projetos em cursinhos preparatórios, online, presencial. E agora, com esse novo projeto. Então, o meu desafio é que vocês compartilhem tanto as minhas redes sociais, né, as nossas aqui do método, que a Jaqueline já faz parte do método, aprovação, Jaqueline e método estão coladas agora, não vou te largar mais. E nós, obrigada, então assim, para que o nosso canal cresça, Jaqueline,
indiquem para os amigos, mandem aí, as nossas lives vão ficar gravadas no YouTube. Método Aprovação Duas Certas, tá bom? E aí compartilhem com os amigos de vocês para o nosso canal crescer e para que possamos fazer sempre materiais de qualidade, cursos, lives, tudo para vocês, tá bom? Jaqueline, um beijão, beijão a todos. E nos vemos domingo. Ó, gente, domingo vai ter o sorteio. Jaqueline, nossa live vai ser domingo no YouTube, 16 horas, tá bom, pessoal? Olha um beijão. Vamos sortear esse livro aqui. Quem quer?